Primeiro que eu acho que não dá pra ter a traição com a liquidez. A gente vai ficar cada vez mais espalhando pelos dedos mesmo a vida, o tempo, a sociedade e o consumo. Fazer uma apreciação da sociedade moderna de nossos tempos não é simples, absolutamente, porque a sociedade se tornou muito complexa. Antes ela era formada por pequenos núcleos, e os pequenos núcleos se organizavam em si mesmos, com poucas relações distantes. Hoje, como diz Delpart, o mundo virou uma aldeia, e nós temos que conviver com isso, e houve uma aproximação de todos os valores, dos mais pertos aos mais distantes. Tudo se conhece num segundo, tudo se relaciona, e parece que nós vivemos como anões num mundo de gigantes. A vida ela vai deixando tanto de fazer sentido, vai indo tudo tão rápido que a gente sempre precisa consumir mais pra se sentir melhor. E aí eu digo isso por mim, sabe? Às vezes você não tá tendo um dia muito legal, e aí você vai lá, você... Ai, tô tão triste hoje, vou ficar um tempão no TikTok. E acho que o TikTok é um grande exemplo disso. De tipo... Você precisa conseguir consumir um conteúdo rápido, que ele nunca vai ser aprofundado, nunca. Se é um TikTok com mais de 5 minutos, as pessoas já não querem ver. E isso vai tornando a nossa forma de consumir desse jeito. A vida vai ser consumida desse jeito, em pequenas doses, sem aprofundamento. Isso vai valer pra tudo, para relações, pra tudo. A consistência familiar acaba sendo invadida pelas mídias, os valores pela perda da ética e pela desvalorização dos princípios. E as relações acabam se tornando muito virtuais. Bauman foi um filósofo e sociólogo polonês, nasceu em 1925, faleceu em 2017, escreveu mais de 50 livros e trouxe ideias muito interessantes para que a gente possa avaliar, analisar as interações humanas e como elas têm se dado no dia a dia, né? Dentro dessa teoria, quando ele fala da teoria da modalidade líquida, ele fala das relações líquidas, é justamente porque eles correm pelos dedos, né? É um líquido que é uma coisa que é rápida, é superficial, acontece brevemente, em contraste com as relações sólidas, que ele traz como aquelas relações que são duradouras, que têm complexidade, que têm uma profundidade maior. Então, o cuidado que ele traz é porque ele percebia, e a gente pode sentir isso no nosso dia a dia, como as pessoas estão mais individualistas, pensando muito mais na sua autonomia, na sua liberdade individual, que é importante ter, que é importante pensar, mas muitas vezes esses itens estão exacerbados em detrimento da coletividade. Eu penso só naquilo que eu acho bom pra mim e esqueço que tem uma coletividade que também precisa ser respeitada, né? Então ele traz individualidade, individualismo, ele traz consumismo, traz a questão do impacto tecnológico nas comunicações, que ajudaram ainda mais para que essas interações humanas fossem vistas como produto e como a gente possa ser superficial nisso. Então vamos pensar assim, com os produtos do dia a dia, né? Computador, telefone celular, enfim, se a gente realmente quer satisfação, a gente quer que aquilo nos atenda. Se aquilo não nos atender, a gente devolve na loja, a gente não quer mais, né? A gente simplesmente elimina. Nas relações humanas não seria dessa forma, mas muitas vezes as pessoas estão interagindo como se os outros seres humanos fossem produtos também, né? Então não me satisfaz, eu elimino. Se a gente imagina nas redes, no online, como isso é facilitado, porque veja só, eu simplesmente conecto ou desconecto. Eu deixo de seguir, eu bloqueio, eu desamigo, ao mesmo tempo eu conecto com outras pessoas, e isso vai dando uma certa ilusão de que eu tô cercado de gente, né? Que tem muita gente ao meu lado. Ele traz uma situação, inclusive como um exemplo disso, de um rapaz que tinha se gabado pra ele e já tinha alcançado aí mais de 500 amigos no Face. E aí ele, na época, com 86 anos, coloca, puxa, eu com 86 anos não consegui juntar 500 amigos. Então o que a gente vê aí? Que a concepção de amigo é que tá diferenciada. Porque a gente precisa de amigos pertinho da gente, aquele amigo que a gente conversa, que a gente escuta, que a gente troca, mas que ter amigos dá trabalho. A gente precisa esclarecer, argumentar, às vezes aquilo dá sofrimento. Vamos pensar num término de relacionamento, né? Dá um sofrimento muito dolorido, pelo menos para uma das partes, né? Então, há sempre ali emoções envolvidas. Mas ao mesmo tempo, a superação, você saber que tem um amigo, uma amiga verdadeira, e que de repente você pode ajudar ou quer ajudar, isso também traz uma satisfação, isso também traz uma alegria enorme. Então são relações que a gente precisa cuidar, precisa de investimento de tempo. No caso das relações superficiais, eu tenho uma quantidade gigantesca também. Mas qual é o risco que ele traz? Que é justamente dentro desse exemplo do rapaz que fala dos 500 amigos, né? Que de repente a pessoa se sinta solitária, esteja solitária, numa multidão de solitários na mesma situação. Então o que tem se percebido é que as pessoas elas se envolvem com as imagens, curtem, estão lá com aquela sensação de troca com todo mundo, mas fica um vazio, fica faltando alguma coisa, né? Então quando ele traz essa reflexão, é importante a gente avaliar como que a gente se sente, porque uma coisa não invalida a outra, né? Nós podemos ter relações que são mais descomprometidas, que são mesmo para curtir ali uma imagem, uma foto, conversar sobre alguma coisa leve, né? E ao mesmo tempo, ter relações que a gente investe tempo, que a gente investe as nossas emoções, o nosso tempo, a nossa presença. E como é satisfatório quando a gente sente relações duradouras pra gente também, né? Então uma
coisa não invalida a outra. Mas o que ele traz é que a gente não tem uma visão pessimista, mas que a gente se faça uma autoanálise. Perceba se a gente não está sendo movido por essas tendências, também dessa linha do consumismo, do individualismo, enfim, sem se dar conta. Porque se aquilo não está sendo algo positivo, a sociedade está sempre em mudança, ela está sempre se reinventando. Então essas reflexões fazem com que a gente também possa propor coisas novas, inclusive dentro do que já está surgindo. Muitas pessoas que perceberam esse vazio, que muitas vezes desenvolveram ansiedade, ou depressão, ou que ficam tristes e não sabem bem por quê, começaram a perceber que às vezes o desligar do Instagram, de não ficar olhando todas as coisas que estão acontecendo com os outros amigos ali na rede, trouxe muito mais alegria, muito mais tranquilidade, se descobriu fazendo esporte, se descobriu fazendo conexões, e aí no caso relações mais verdadeiras, mais próximas também, né? Então essas reflexões, elas são muito positivas. E aí eu acrescentaria ainda uma frase de Santo Agostinho, que tem a ver com isso. Quando ele trouxe essa frase, ele coloca assim: pão pintado não sacia a fome. Então veja só, o pão que é pintado no quadro, ele tá bonito, tá lindo, tá perfeito. Você olhou, você sentiu ali, nossa, como se o pãozinho tivesse a mão, mas ele não sacia a fome. E aí, quanta coisa que a gente pode pensar em relação a isso, né? E, correlacionando com a teoria de Bauman, se a gente pensa nessas relações mais superficiais, na parte mesmo das redes, nessa linha mais consumista, né? E pode se avaliar, peraí, se eu tô consumindo muito, se eu tô muito lá na rede, eu tô mais feliz, eu me sinto mais completo? Ou será que tem um vaziozinho mesmo assim? Algo pra gente pensar, né? O que eu mais gosto de fazer é mexer no celular, ver televisão, jogar futebol, e o que eu não gosto de fazer é estudar. Bi, fala aqui pra mim, quantos anos você tem? 7. O que você tem aí na mão? Celular novo. Novo? Com 7 anos? Você tá muito chique. E vou ter Instagram. E quando você abre, o que ele faz? O que você tem? O que você falou? Você falou, eu abro e ele abre como? Boné facial. Entendi. Foi no Halloween, lembra? Acho que muitas coisas mudaram, né? Acho que a compreensão da relação com o outro mudou muito, e acho que em muitos aspectos para melhor. Acho que a gente tem mais condição hoje de olhar para esse encontro com mais responsabilidade. Acho que também vejo na minha geração e em gerações mais novas assim, uma disposição maior de se entender, e acho que isso também ajuda a entender o outro, né? Acho que muitas vezes isso amplia as possibilidades da gente se relacionar e amar também, né? Mas também acho que às vezes fica algo um pouco fluido e descompromissado demais, assim, né? E acho que o compromisso, ele é a renúncia, né? Ele é o sacrifício e acho que faz parte também de amar, assim, né? De se relacionar com alguém. Por algumas pessoas, mas sei lá, né? O mundo moderno, tá? Tipo, as relações são mais líquidas, assim, né? São mais, vou ficar por agora e depois se resolve. Eu acho que não muito. Mas algumas pessoas ainda pensam nisso. Pra mim, é um conceito válido, porque eu busco isso, né? Eu estou num relacionamento atualmente, eu busco isso na minha vida, né? Eu ainda acredito no casamento, na questão de construir uma família, de ter um compromisso sério com uma pessoa. Eu, pessoalmente, ainda acredito. Mas eu acho que no contexto geral, as pessoas, elas realmente não são mais tão assim nessa ideia. Hoje em dia é uma coisa muito de não se compromissar com uma pessoa. Eu acredito que o valor do casamento não é o mesmo hoje em dia. As pessoas, elas realmente estão buscando... Não estão buscando relacionamentos que durem por uma vida toda. E não tem mais a mesma visão do conceito de casamento que tem em geral. Eu vejo como uma preocupação que não existia antes, pela questão da confiança, né, que as pessoas acabavam tendo que ter uma na outra na hora de casar. Só que, devido às mudanças, inclusive, a gente tem muito mais divórcios e coisas do tipo, né? Sim, as pessoas têm que se preocupar com o seu patrimônio construído antes, durante e depois da relação. Eu acho que tem um discurso que fala que a gente se basta, né? Que a gente é empoderada, que a gente é melhor sozinha, às vezes, né? Mas eu discordo, assim. Acho que a gente não tem que se realizar no outro, mas muito do que a gente conhece da gente é encontrando o outro e percebendo ele, né? Com honestidade, com sinceridade, assim. Então, eu acho que rola um pouco desse discurso desancorado da realidade, assim, de falar assim, não, a gente sozinho vai dar certo. E acho que isso é uma lógica que leva a gente para caminhos que vão separando cada vez mais a gente e tornam a gente menos engajados com o mundo, assim. Então, acho que é isso.
Eu acho que a religião é o que move muitos grupos sociais, assim, pra tanto estarem juntos como brigarem. Sou uma pessoa que eu sou católica, mas o meu grupo de pessoas do convívio do cursinho, o meu grupo de amizades, que são da mesma faixa etária que eu, são pessoas que realmente não têm, assim, a crença como um valor principal. São levados muito pelas coisas, tipo assim, prazeres de hoje, pelas coisas que vão dar, tipo, o resultado hoje, pelas coisas carnais, pelas coisas do mundo, né, que nós católicos falamos, por exemplo, do que uma religião. Então eu acredito que antigamente era levado mais a sério do que hoje em dia. Você ainda mantém contato com alguns amigos da época da escola? Mantém, com bastante. Mantém quem realmente encontra aquela afinidade única, tipo... Faz questão, né? Isso, exatamente. Mantém contato porque quer, não por conveniência. Bom, eu vou falar um pouquinho da geração de hoje, tá? Eu acho que é uma geração muito fragilizada, muito mimizenta, não pode falar nada. Então, o que eu sinto? Que o celular acabou com as relações interpessoais e isso dificulta muito a comunicação, principalmente dentro da nossa casa. Na época dos meus pais, somente com o olhar eu já entendi o recado. Como viver, como fazer, está tudo perdido? É claro que não. Você tem sempre o seu caminho a fazer. O que é preciso? Fugir dos extremos, não ser doentio, não ser fundamentalista, não brigar por coisas que não são motivos pelas quais nós devemos brigar. Aliás, brigar não é uma boa ideia. Nós devemos lutar pelos nossos ideais, sem perder o diálogo. Buscar o equilíbrio para viver relações amáveis, amorosas, profundas e verdadeiras. E tudo isso que for um panorama, que seja apenas o panorama, a casca, a superfície das suas vivências. Mas suas vivências religiosas, familiares, sociais, escolares, se vive no equilíbrio com pessoas. Pratica-se a religião na comunidade. Vive-se o esporte vivendo com os amigos, não criando fantasias de heróis, de ídolos, de pessoas que você nem conhece, mas que você adora. No show business isso é ridículo, é escandaloso. É possível viver boas relações se você tiver equilíbrio, maturidade e boa consciência. Que o mundo seja líquido, mas que você seja sólido, profundo e verdadeiro. Tudo tem jeito, nada é pequeno quando a alma é grande. Fernando Pessoa.
Mete ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.